Saudações, pessoal. Mais um vídeo aqui para dar continuidade à parte que explica o conteúdo da disciplina 7, onde tem como nome Fundamentos do Trabalho do ACS e ACE, tá certo? Hoje vamos dar continuidade, essa aqui é a parte 3, a parte 1 já iniciamos, né, falando sobre a origem, a história e as alterações no que diz respeito ao trabalho do agente de saúde e endemias. A segunda parte falamos sobre o perfil do ACS e ACE, e a terceira parte vamos falar sobre a organização e o desenvolvimento do trabalho do agente comunitário de saúde, do agente de combate de endemias nos territórios, tá certo? Tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam acompanhar comigo. Então veja só aqui, como eu digo sempre, o mapa conceitual, eu vejo o mapa conceitual como uma das melhores ferramentas e técnicas de estudo, e gostaria muito, e vocês estão tendo a oportunidade de interagir comigo no que diz respeito a ampliar a aprendizagem. Então, referente à organização e desenvolvimento do trabalho do ACS e ACE nos territórios, conforme preconiza a PNAB e a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que a integração, pessoal, né, entre ações de vigilância em saúde. Lembre, quando a gente fala de ações de vigilância em saúde, eu não estou me referindo somente à vigilância epidemiológica. Eu me refiro à vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, enfim. Quando falar integração entre as vigilâncias em saúde, diz respeito a nenhuma visão sistêmica de todos os sentidos, como por exemplo o RAS, né? O RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde. Se a população usuária, a comunidade, tem o primeiro acesso à saúde na atenção básica e depois o indivíduo que deveria ter continuidade ao cuidado, e esse cuidado é interrompido, isso vai de encontro ao que diz as ações de vigilância em saúde, tá certo? Por isso que, conforme a Política Nacional de Vigilância em Saúde e a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, ela diz que a integração, a soma entre a vigilância em saúde e a atenção básica é um fator essencial. É um fator essencial para o desenvolvimento, para o atendimento das reais necessidades de uma população, né? Justamente isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque, pessoal, assim, o trabalho conjunto e complementar entre ACS e ACE, ele deve ser estratégico, não é de qualquer forma que deve ser realizado o trabalho, ele deve ser conjunto, complementar, estratégico e desejável para identificar e intervir oportunamente nos problemas de saúde, doença da comunidade, né? Com o objetivo de facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doença, certo? Ainda continuando, integrar no sentido, somar em que sentido? No sentido de discutir as ações a partir da realidade local, aprender a olhar o território e identificar as prioridades. Por isso que eu sou contra quando tem principalmente reuniões para tratar de assunto direcionado à política pública de uma comunidade ou do município, que alguém aponta um agente de saúde como representante dos demais, né, que se esse fato acontece errado e é ilegal, né, deve integrar tanto o agente de saúde como os agentes de combate a endemias para discutir as ações que são voltadas para toda a sua comunidade. Não pode distanciá-lo, não pode afastá-lo. É ele que conhece a realidade de todo o contexto social, financeiro da população a qual ele vem atuando. Isso é muito importante, pessoal, porque as discussões a partir da realidade do local de trabalho, onde está o ACS e o ACE, aprendem a olhar o território e identificar prioridades, assumindo o compromisso efetivo com a saúde da população, desde o planejamento e definição de prioridades, competências e atribuições, até o cuidado afetivo das pessoas sobre a ótica da qualidade de vida, né? Toda vez eu falo, né? Tem pessoas que dizem que fazem certos comentários, como por exemplo, aqui tem saúde de qualidade, mas afinal as pessoas sabem que é saúde de qualidade. A saúde de qualidade é uma saúde onde a gente considera sob a ótica de qualidade de vida. Para eu ter uma qualidade de vida, eu tenho que ter uma boa educação, eu tenho que ter prática, principalmente de lazer, esporte, tenho que ter um emprego bom, eu tenho que ter uma moradia boa, eu tenho que ter uma alimentação boa, eu tenho que ser bem remunerado. É por isso que o Pacto da Saúde valoriza uma política voltada ao trabalhador, no que diz respeito à valorização do profissional. Entendeu, pessoal? Qualidade de vida é você ter saúde, é você ter qualidade de vida. Ter qualidade de vida não é porque um governo oferece uma fração de serviço que preconiza o SUS, não. Entendeu? A gente tem que acabar com isso, de político, pessoas se colocarem como se estivesse fazendo muito porque faz uma fração do que preconiza o SUS. É uma obrigação sua, né? Como gestor, como prefeito, seja lá o que for, fazer o que diz o SUS, o que está preconizado no SUS, em seus princípios e suas diretrizes.
E nós, como profissionais de saúde, a gente tem que defender o SUS de qualidade. Tá certo, pessoal? Continuando aqui o nosso estudo e compartilhando a tela com vocês, sobre ainda a integração entre a vigilância em saúde e atenção básica, né? Alguns processos podem contribuir, né, para a integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica. Existem alguns processos que a gente tem que levar em consideração para o sucesso dessa integração. Quais são? Aí a gente vai ver agora. Quais são? Ó, tá aqui. Ó, promover discussões sobre processo de trabalho da atenção básica e da vigilância em saúde. Ó, promover a oficina de territorialização para os gestores e todos os profissionais de saúde, para que todos os profissionais de saúde conheçam o território de referência das equipes de saúde. Utilizar a epidemiologia no cotidiano do trabalho para que as equipes possam atuar priorizando os problemas de saúde da população. É por isso que eu falo, pessoal, ó, ser vigilante em saúde, a vigilância epidemiológica, né? Ela pega esses dados de todas as notificações, tudo que diz respeito, pessoal, a epidemiologia tem que ser notificada. Quando a gente não notifica, a gente chama isso de subnotificação. Isso faz com que a gente deixe de existir uma política pública que condiz com a concepção real daquele município, daquela comunidade ou até mesmo daquele país. Por isso que tudo deve ser notificado, seja lá o que for. Tem que notificar, tem que formalizar. E é assim que deve fazer. Porque só existe estatística se tiver dados, né? Para ter dados, tem que ter uma informação. E só existe política se tiver essas informações. Se não tiver política pública, porque não tem informação. Então esses dados são muito importantes, certo? Aí a vigilância epidemiológica ela é muito importante no que diz respeito a isso. Pega esses dados, coleta, trata, estuda e vê uma forma de melhorar até a política pública de saúde da nossa comunidade. A vigilância em saúde deve usar os territórios da UBS como base de análise de dados e produção de informações epidemiológicas, né? Como eu tinha acabado de falar. Todos esses processos podem contribuir para a integração de vigilância em saúde e atenção básica, né? Quais processos? Todos esses que eu estou falando. Deve haver desconstrução de lógica hierárquica, o que eu acabei de falar. Eu falo sempre isso, vou voltar aqui para mim, eu falo sempre isso. Pessoal, não é seu superior, você, amigo agente comunitário de saúde e amigo agente de combate a epidemias. Não é o seu superior, não é o seu coordenador, não é o seu secretário de saúde, não é o seu prefeito que deve dizer como é que atua a atenção básica perante a comunidade e perante o território. Quem tem que dizer isso são as legislações, são as literaturas legais, as leis, as portarias, você entendeu? Para que a integração e o processo de vigilância em saúde, atenção básica, ela possa contribuir, tem que haver uma desconstrução de lógica hierárquica. Não são esses atores que acabei de falar que devem dizer como deve funcionar o trabalho, principalmente de uma atenção básica. Quem é que diz? As normas operacionais, viu? As normas operacionais. De organização, continuando aqui, de organização do trabalho, reforçando que as ações devem ser planejadas e pactuadas juntamente. Outro processo também que contribui muito para a integração de vigilância em saúde e atenção básica são as ações de vigilância em saúde para o controle de agravos tais como surto, epidemias, bloqueio de foco, entre outros. Deve ser realizado com conhecimento e participação das UBS. Outro processo também que deve contribuir, pessoal, são as equipes da atenção básica ter horários reservados na agenda para reuniões de equipe, eventualmente, quando houver pertinente. Os trabalhadores de vigilância em saúde devem participar de forma a colaborar na discussão de informações relevantes para aquele território, né? O trabalho da vigilância em saúde deve participar da construção e implementação dos protocolos e linha de cuidado, dando a sua contribuição e se aproximando do núcleo da assistência. E outro processo também que deve contribuir para essa integração são os profissionais de atenção básica que devem compreender que são parte do sistema de vigilância, né? É por isso que eu digo, pessoal, nós, agente comunitário de saúde, agente de combate a epidemias, somos muito mais além do que um simples elo, uma simples ponte que liga a comunidade à UBS. Somos muito mais que isso, somos vigilantes em todos os sentidos, seja de violência domiciliar, seja sexual, seja vigilante no que diz respeito à administração de medicamento, de vacina, de gestante, de hipertenso, diabético, até na questão no que diz respeito ao ambiente, ao meio ambiente, políticas urbanas da limpeza da cidade. Por isso que vai muito mais além. Certo? Os dados gerados por ele, através das notificações de caso,
serve para a alimentação do sistema de dados da vigilância em saúde. E, por fim, para concluir o processo que pode contribuir pela integração da vigilância em saúde e atenção básica, são as ações dos ACS e ACE, que devem ser articuladas, né? Articuladas, certo, pessoal? Elas não devem ser soltas, devem ser articuladas. Tudo bem? Agora, pessoal, no que diz respeito a algumas atribuições comuns tanto ao agente comunitário de saúde como o agente de combate à endemia, né, na organização e desenvolvimento do trabalho, né, nos territórios, a gente pode falar o seguinte, por exemplo, a atribuição que compete tanto ao ACS e ao ACE. A gente pode citar como, por exemplo, a realização de diagnóstico demográfico, social, certo? Cultural, ambiental, epidemiológico, sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização, de mapeamento da área e da atuação de risco. Outro objetivo comum ao ACS e ao ACE é desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças, agravos, em especial aqueles, porque prevalece, pessoal, o território de violência, de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas, individuais e coletivas na UBS, no domicílio, e em outros espaços também da comunidade, incluindo investigações epidemiológicas de caso de suspeito de doenças, de agravos, junto a outros profissionais da equipe, quando necessário. Certo, pessoal? São muitas atribuições comuns a todos os agentes comunitários de saúde e agentes, além de realizar visitas domiciliares periódicas, estabelecidas no planejamento da equipe, e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento das ações de situação das famílias, dos indivíduos, do território, em especial das atenções com agravos e condições de necessidade de um número maior de visitas domiciliares. Porque há uma certa família, pessoal, que a gente entende que precisa de mais visita do que outra. Eu vou dar um exemplo. Tem uma família que lá não existe nem um hipertenso, nem um diabético, não tem criança, não tem idoso, não tem acamado, e tem outra família que tem. Tem acamado, tem gestante, tem criança menor de ano. Então sabemos que essas pessoas, essas famílias, precisam de um maior número de visitas ao longo de um mês, por exemplo. Certo? É por isso que é muito importante a gente conhecer as nossas atribuições, para a gente saber até distinguir a diferença entre prioridade e preferência. Outra atribuição comum aos ACS e ACE é orientar a comunidade sobre os sintomas, risco, agentes transmissores de doença e medidas de prevenção individuais e coletiva. É uma atribuição comum às duas categorias. Tem também que identificar, registrar situações que interfiram no curso de doenças ou que tenha importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doença infecciosa e agravos. Identificar casos suspeitos de doença e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar, comunicar o fato à autoridade da saúde responsável pelo território. Informar, mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores, como o Aedes aegypti. Conhecer o funcionamento das ações e serviços do território e orientar as pessoas quanto à autorização dos serviços de saúde disponíveis em seu município. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possa potencializar ações intersetoriais de relevância para promocionar a qualidade de vida da população, como ações de programas de educação, esporte, lazer, assistência social, entre outros. Exercer outras atribuições que lhe sejam atribuídas por legislação específica na categoria. Não é porque alguém chegue, um superior, e mande você fazer tal coisa que você deva fazer pelo fato de ele ser superior, né? Você tem que, sim, que exercer as ordens legais dos seus superiores, entretanto que tem a ver com elas sejam específicas e expressas nas legislações específicas da categoria, seja da ACS ou ACE, que é uma só lei, né? Ou outra normativa institucional do gestor do seu município. Além disso também, que eu acho muito importante, que nós profissionais, agente comunitário de saúde, agente de endemias, temos como atribuição comum, pessoal, estimular principalmente a população, né, sobre a importância da comunidade nas políticas públicas de saúde voltada à área do seu território, né, do seu município, de sua comunidade. Né, é um privilégio que antes a gente não tinha esse direito e hoje temos. Existe, pessoal,
as distribuições específicas é comum, né, a todos os profissionais da equipe, a todos. Existe a comum ao ACS e ACE, e existe a específica somente do agente comunitário de saúde. Eu não vou passar aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, e é melhor o pessoal ler o material disponível no AVA, né? Tá certo, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Ainda de acordo com a disciplina, né, falando sobre organização, desenvolvimento do trabalho do ACS e ACE no territórios, o que não podemos deixar de mencionar é sobre a violência contra a mulher, né? E a gente pode citar aqui, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Que ela mostra formas de violência doméstica contra as mulheres, né? Essas violências contra as mulheres, pessoal, ela pode ser de 5 tipos. Ela pode ser de 5 tipos. A violência física, violência psicológica, tá certo? Violência psicológica, sexual, violência patrimonial e a violência moral, certo? A violência, pessoal, física, ela está muito relacionada, por exemplo, ao empurrar, chutar, amarrar, bater, violentar. A psicológica, ela está relacionada, pessoal, ela está relacionada a psicológica a humilhar, insultar, a isolar, a perseguir, a ameaçar. A moral, no que diz respeito a caluniar, a injuriar, a difamar. A sexual diz respeito a quando pressiona a fazer sexo, exigir prática que a parceira não quer ou que não goste, negar o direito ao uso de qualquer contraceptivo, né? A mulher quer usar algum contraceptivo e o cara não deixa, tá certo? A patrimonial é quando, por exemplo, o cara fica retendo do dinheiro, destrói ou oculta os bens ou objetos, não te deixa trabalhar. Aí, esses aqui são uns tipos de violência doméstica contra as mulheres. Agora, por que isso está aqui? Porque, pessoal, ó, lembra do perfil da Agente de Saúde? Uma pessoa de dentro da comunidade que conhece todo o contexto social, econômico, financeiro e social daquela comunidade. É muito mais fácil ele identificar quando alguém está passando por uma certa dificuldade que sai da rotina. Né? Você, quando visita uma casa que sempre está aberta, janela aberta, porta aberta, a pessoa feliz, e diante da situação, de repente, de uma hora para outra, aquela casa só vive fechada, usando coisas que você não possa ter acesso no interior da mesma. Aí, por isso que o trabalho do agente de saúde é muito além do que um simples GL da comunidade, a equipe. Somos vigilantes de tudo, certo? Ainda falando sobre violência contra a doméstica, contra as mulheres, né, podemos ocorrer tanto no espaço, elas podem ocorrer tanto no espaço doméstico e familiar, quanto a partir de qualquer relação íntima de afeto, podendo o agressor conviver ou ter convivido com mulher, independentemente de coabitação. Tá certo, pessoal? E aqui, pessoal, o ACS e o ACE, ele se destaca porque ele se destacam, envolvendo no processo de enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Porque ele conhece, como eu acabei de falar, ele conhece a dinâmica familiar, podendo, em muitos casos, identificar suas situações de violência doméstica contra as mulheres, a partir da própria observação ou também pela realização de vínculos estabelecidos com os usuários. Né? Então, todos nós, ACS e ACS, sabemos que a gente cria um vínculo tão grande com a comunidade que, principalmente em época de pleito eleitoral, a comunidade, quando tem esse vínculo grande com o profissional, ele pergunta qual o candidato ideal para que a gente possa votar. Isso é muito bom e gratificante, porque as pessoas confiam em você. Tá certo, pessoal? Então é isso. Essa aqui foi a terceira parte da explicação do conteúdo da disciplina 7. Falta só uma parte, viu? A você que ainda não viu as outras, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a parte 1, a parte 2, essa aqui é a parte 3, tá certo? Se inscreve no canal, você que não é inscrito, comente nossos vídeos, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima, tá certo? Valeu, um forte abraço.